Num hospital da Califórnia, os pacientes estão morrendo misteriosamente. Seus órgãos internos são paralisados. Eles lentamente são sufocados até a morte. Famílias estão em busca de respostas. O número de mortos aumenta, e os rumores e insinuações apontam para um serial killer. A polícia deve confiar na ciência, para capturar o anjo da morte. Na unidade de terapia intensiva do hospital, médicos lutaram para manter Tricia Johnson viva. Seu marido, Lowry, ficou com ela, ao lado do leito por dias. Os médicos acreditaram que o pior finalmente passou. Por volta das 3 da manhã, ele foi buscar um copo de café. Quando ele deixou sua esposa adormecida, ele não tinha ideia de que era a última vez que ele a veria viva. Apenas alguns momentos depois que ele saiu, os sinais vitais de Tricia começaram a desaparecer. O posto de enfermagem foi alertado. A equipe de drama correu para o quarto de Tricia. O coração dela parou. Quando Lowry voltou, ele viu os médicos em torno de sua esposa. Alguns dos pacientes foram colocados na UTI para se recuperar após cirurgias. John Schwartz foi internado na UTI após ele ter seu quadril operado. Sua neta, Mary Nicole, ficou grata pela sua recuperação. Estava indo tudo bem em seu prognóstico. Em breve iria para casa. Quando mais tarde, uma enfermeira foi ao quarto de John Schwartz, ela o encontrou no chão. Parecia que ele tinha lutado para se livrar de alguém. A equipe de plantão correu para ajudar Schwartz. Não tinha mais nada de errado com ele. Os médicos, enfermeiras, especialistas fizeram tudo o que podiam, mas não foi o suficiente. John Schwartz morreu. Morreu após uma substituição de quadril. Sua morte repentina parecia especialmente estranha. O número crescente de mortes estranhas incomodou a equipe médica. Ninguém tinha certeza se algo estava errado, ou se as mortes foram apenas uma coincidência. Nos meses seguintes, a UTI continuou tratando um grande número de pacientes. Quando Sarah Ascari foi levada às pressas para o hospital, estava tendo problemas para respirar. Mas agora ela estava respirando sem a ajuda do respirador. Esta paciente em particular tinha uma doença pulmonar muito grave. Mas ela estava melhorando, a ponto de poder ir para casa, mas Sarah Ascari nunca chegaria em casa. Às 4 horas da madrugada, sua respiração piorou, e de repente, seu coração parou. Morte repentina e inexplicável de um paciente, que parecia estar se recuperando. Algo não parecia certo. As estranhas mortes preocuparam Bob Baker. Suas suspeitas aumentaram quando ele se deparou com uma seringa usada num frasco de droga em um dos depósitos do hospital. Isso está começando a soar sério. Bob Baker foi falar com outros médicos para saber se um deles estava usando droga sem permissão, ou se foi um descuido de um dele. Mas ninguém sabia de nada. Jean Coyle era uma paciente frequente no hospital. Ela começou a ter mais e mais problemas respiratórios e mais frequentes visitas ao hospital. Durante a internação, sempre que ela estava com falta de ar, usava a campainha. Suas mãos raramente deixavam botão de chamada. Minutos depois, ela teve parada respiratória. A equipe médica fizeram os procedimentos de reanimação, e depois de 40 minutos, a paciente ficou estável. A mãe de Jean Coyle explicou que sua filha se sentiu mal e não poderia respirar, então ela apertou o botão para chamar a enfermeira, e ela se lembra de acordar, sendo ressuscitado pelo senhor médico, Efraim Saldivar. Na manhã seguinte, Saldivar levou a amostra de sangue para o laboratório para teste, medir a quantidade de oxigênio no sangue da paciente, no momento em que ela passou mal. Seus níveis de oxigênio estavam normais. Isso era altamente incomum para alguém que sofreu um ataque cardíaco e quase morreu. Eventos estranhos no hospital continuaram. Efraim Saldivar, ele, era um tipo de cara de azar. Estava sempre em local errado, e no momento errado, porque os pacientes morrem quando ele está no plantão. Bob Baker recebeu algumas notícias surpreendentes de outro médico, chamado Everett. Indo para o carro e conversando sobre as mortes estranhas, Everett disse que rumores circulam em torno de Saldivar. Há quem diga que Efraim Saldivar entra no quarto e mata a paciente com o uso de uma seringa mágica. Bob Baker disse a Saldivar para ficar longe de seus pacientes. Bob Baker decidiu fazer algo. Em abril de 1997, Baker foi até seu supervisor e conversou sobre os rumores contra Efraim Saldivar, de que ele está matando seus pacientes. Mas a ideia de que alguém estava matando pacientes no hospital parecia impossível de acreditar. Funcionários verificam os registros de mortes e analisam a quantidade de mortes que aconteceram no plantão de Saldivar e compararam ao número de mortes em outros momentos, mas não encontraram nada de errado. Não houve grande diferença ou grande aumento nas mortes de pacientes.
O hospital não conseguiu encontrar nenhuma ligação de seus funcionários com as mortes na UTI. Myrtle Braver chegou ao hospital com pneumonia. Ela estava sendo cuidada por sua sobrinha, chamada Vicky Lovry. Depois de vários dias na UTI, ela de repente parou de respirar. Os investigadores procuraram Bob Baker para conversar. Bob Baker falou de uma brincadeira que ele tinha feito para Efraim Saldivar faz algum tempo. Baker disse sobre algo estranho. Ele queria pregar uma peça no Efraim Saldivar, queria pôr saco de farinha em seu armário, para quando ele abrisse, caísse nele. Quando abriu o armário do Saldivar, ele achou um saco plástico, cheio de drogas. O saco de drogas era bastante grande e estava cheio de morfina e 2 frascos de succinilcolina, cloreto de succinilcolina paralisante. Drogas para intubação, que podem ser extremamente mortal se administrada de forma irregular. Esta droga paralisante, succinilcolina, quando administrada aos pacientes, eles ainda podem ouvir, pensar e sentir. Essa é a razão de aplicar sedativo, para colocá-los em um estado de sonho. Porque é extremamente assustador, se poder imaginar ser completamente paralisado e não poder mover um músculo e seu cérebro está funcionando perfeitamente normal. Bob Baker, quando viu a succinilcolina no armário, logo pensou que não seria para uso pessoal. É óbvio que Saldivar não poderia abusar desta droga, isso não poderia ser para uso pessoal, ele se mataria. Bob Baker disse aos policiais que ele ficou quieto sobre o que encontrou. Os investigadores procuraram o supervisor de Bob Baker. O supervisor disse que todos tinham conhecimento que Bob Baker e Saldivar se odiavam. Ele pensou que Bob Baker inventou boatos sobre Saldivar quanto à seringa, num esforço para arruinar a reputação de Saldivar. Detetives não haviam descoberto muito. O hospital manteve Saldivar fora do trabalho por semana inteira. Detetives decidiram questionar Efraim Saldivar. Caros amigos, a segunda parte deste vídeo está no link, na descrição, ou aqui no card. Veja o interrogatório do Saldivar, ele será submetido ao teste do polígrafo e surpreenderá os policiais.